o visto de trabalho dos dois atrasou. Pois é, William, é isso. Dos dois, eles foram anunciados e não foram regularizados no BID. Tinha um prazo até ontem, né? E esquece, amigão. Já foi o prazo. Você perguntou desde quando estava. O Brian foi apresentado dia 11 de julho. O Brian foi apresentado dia 11 de julho. Que dia é hoje? 31 de julho. 20 dias. Não, William. Né? Eu acredito que o Santos deva realmente ter justificativas muito fortes. Eu li sobre Polícia Federal. Sim, que foi o que o Ricardo Gomes falou. Em 20 dias, o Corinthians tirou um jogador ontem, que jogou no final de semana, né, pela Universidade de Chile, e o Corinthians já chega com um jogador registrado para jogar na Copa do Brasil. Sim, o Chile também não é no Brasil. O Chile também é um outro país. Desculpa, mas tem algo aí que não bate. 20 dias é diferente de mais de para um dia. O jogador chega e já chega com registro. Não, alguém tem que ir lá resolver isso. Se não, o departamento não resolve, vai o presidente, vai o Pelé, vai alguém. Polícia Federal, eu contratei o cara aqui, preciso que ele jogue. Precisa ser zeloso nisso. Eu sei, o Santos deve ter justificativas. Nenhuma me convence. E o mercado foi bom do Santos. Sim, sim. Foi bom. 2 veteranos, Carlos Sanches, dois jogadores de Copa do Mundo, melhor dizendo. O Brian Ruiz é muito bom jogador, meio-campista, absolutamente talentoso. Carlos Sanches dá um vigor para o meio-campo do Santos que não havia. Fechou com o Derlis Gonçalves também, atacante paraguaio. Sim, tem mais essa. Vem por empréstimo no Dinamo de Kiev. 2 anos de empréstimo. É atacante, é mais um atacante para o Santos, né? Jogador de velocidade, de habilidade, baixinho. Bom. Seleção. Aí, ó. A confirmação. Derlis Gonçalves. É bom jogador o Derlis Gonçalves, sabe? Então, esses 3 estrangeiros que chegam ao Santos sobem o nível do time. Sim, sim. Sobem o nível do time. Sobem o nível para a Libertadores e para o Campeonato Brasileiro. E aí Copa do Brasil não vai rolar. E aí o Cuca vai ter que decidir, porque realmente não dá para você jogar com Brian Ruiz, Derlis Gonçalves, Bruno Henrique, Rodrigo, Sacha e Gabriel. Esquece. Não dá. E hoje é mais provável que o que sobe pro Gabriel. Vai ter que sobrar para 2 aí, pelo menos, né? Se você quiser colocar esses 2 reforços em campo. Ô, Hoffman, eu não sei se é o mais provável, mas seria o mais correto. Porque... Seria o mais correto. Por mais que o Bruno Henrique também não viva um grande momento, mas já apresentou mais do que o Gabriel agora. Excluindo a primeira passagem do Gabriel, lógico. Claro. Rodrigo, ninguém vai tirar do time hoje. Claro. O Sacha tem bom rendimento. Só a lesão agora vai ser por causa da lesão mesmo. O Brian Ruiz ele pode jogar tanto por dentro como aberto. O Derlis Gonçalves é mais jogador de lado de campo. Só reforçando aqui, porque eu estava vendo se tinha alguma novidade, mas não é aquela história ainda. O Ricardo Gomes falou que é um caso mesmo com a Polícia Federal, não é o Santos e tudo, enfim. A gente vai ver direitinho o que aconteceu. Só eu tenho que ir para o intervalo muito rápido, porque vem aí o presidente do Vasco, com o Mauro César Pereira, mas só para não deixar passar, rapidinho. Eu postei no Twitter no sábado, acho que foi no sábado, que se eu fosse o diretor de futebol de um clube que estivesse tentando resolver e que tivesse meio que resolvido, um dia depois da demissão do treinador, tivesse resolvido tudo com o futuro treinador, tivesse por uma ligação, né? Tivesse resolvido com agilidade, com bom senso, como foi resolvido com bom senso, o Zé Ricardo era um bom nome, não era ruim não. E que no meio desse processo todo as coisas ficassem lentas, vagarosas, demoradas, por questões políticas, por decisões de pessoas burras, egoístas e tudo, envolvendo o clube, sinceramente, eu pedi as contas e ia embora. Aí teve gente que ainda falou assim, duvido que você não tenha se submetido ao seu chefe em algum momento. É evidente que sim, mas é diferente. Ricardo Gomes, ele não precisa se submeter a ninguém, ele já tem uma vida financeira absolutamente estável, foi um jogador de sucesso e é um cara que não precisa de jeito nenhum se envolver com esse tipo de coisa, né? Pelo caráter, pela decência que tem o Ricardo Gomes. Então, era um caso à parte. Eu coloquei isso no Twitter, felizmente, 90% ou 95% também entenderam que era o correto e outra parte ele discordou. Mas, enfim, quero dar os parabéns ao Ricardo Gomes, porque, pelo que eu soube de bastidores, era mais ou menos isso. Se vier o Luxemburgo, eu vou embora. Era mais ou menos isso. E não é porque necessariamente era o Luxemburgo, não.
só porque discordo vou embora. Por tudo que estava sendo feito e estava sendo pensado, e porque Luxemburgo seria uma decisão política. Porque o Luxemburgo era um nome que agradava aquela parcela de conselheiros, diretores, parasitas, etc., que estão pressionando o presidente. O presidente queria o Zé Ricardo, assim como o Ricardo Gomes, porém parou para pensar porque seria interessante agradar esse pessoal que bota pressão para dar uma acalmada. Aí entra a política, né? E aí entra a política. E aí entrou o Osório na história, né? Porque aí podia agradar todo mundo e estavam tentando um nome que agradasse todo mundo, né? O presidente não ter, ele é o presidente, né? E tem um conselho gestor que é extremamente burocrático, só tem atrapalhado. Então, assim, o Ricardo Gomes, no meio dessa história, achou o Cuca, que era um nome de consenso, e que ele, como diretor de futebol, aprovava e entendia ser a melhor opção. Se o Cuca vai dar certo, o Cuca vai dar errado, o Santos vai ser rebaixado com o Cuca, isso é uma outra história. Isso é uma outra história. Mas foi uma contratação que serviu politicamente, mas acima de tudo, não contrariou aquilo que pensa o Ricardo Gomes, que já foi contrariado com a demissão do Jair Ventura. A segunda, não. E se fosse o Luxemburgo, ele ia embora. Então, parabéns ao Ricardo Gomes e haja estômago para viver no meio dessa gente. Vamos para o intervalo, a gente volta já já.